Olá! Especialmente nas grandes cidades, a questão do transporte é um problema crônico. Para crianças e adolescentes carentes e com câncer, esse problema praticamente fica intransponível. Às vezes, essas crianças, esses jovens, conseguem o tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Mas as idas até os hospitais para fazer tratamento de radioterapia, quimioterapia, às vezes fica inviável. Não tem nem dinheiro e às vezes nem a condição de pegar um ônibus, um metrô e chegar até essas instituições. Para fazer esse transporte gratuito e beneficiar muitas crianças e adolescentes numa cidade do tamanho de São Paulo, existe a APAS. E para isso, eu trouxe para contar um pouco mais dessa história para a gente hoje aqui no estúdio, a presidente desta ONG, desta instituição, a Tatiana Picardi. Olá, Tatiana, muito bem-vinda. Muito obrigada, Alina, pela oportunidade, viu? Não, até porque, quer dizer, um trabalho de transporte gratuito para crianças e adolescentes numa cidade como São Paulo é um desafio que vocês conseguem enfrentar, provavelmente de maneira muito heróica, há quantos anos? 15. 15 anos já que faz 15 anos. Esse trabalho? 15 anos. E por que isso começou, Tati? Bom, existe uma história, né, por trás dessa iniciativa, mas eu gostaria, antes de fazer um comentáriozinho em relação à sua fala. Posso, Helena? Claro, sem dúvida. A questão do transporte, ela se insere dentro de um conceito que a gente acha fundamental, que é o da integralidade do tratamento ao paciente oncológico. A gente costuma dizer que não basta haver o melhor hospital, o melhor médico, o melhor protocolo de atendimento, a melhor medicação, etc. e tal, se o paciente não chega ao hospital, por várias razões de ordem infraestrutural então, e socioestrutural também. Claro. Uhum. E daí, isso é muito frequente com esse público que vocês trabalham, sim, né? Quando se trata de doenças muito graves, que debilitam muito o corpo, porque o tratamento é muito agressivo, a doença é bastante complexa e as sequelas muitas vezes são grandes e irreversíveis, essa questão do deslocamento, da mobilidade do paciente, acaba evidentemente ganhando suma importância para que o resto aconteça, não é? É preciso garantir isso para que o resto aconteça. Você tem toda a razão. E engraçado, né? Porque essa questão apenas do transporte, de levar esse paciente até o hospital e levá-lo de volta à sua casa, acaba passando batido, né? Eu vejo isso até pelos consultórios médicos e tal, pelos nichos de tratamento assim tão especializado, que essa questão não é abordada em geral com as famílias. Não, eu acho que esse é um problema que nós temos hoje na formação dos profissionais de saúde de modo geral. Uhum. Existe essa dificuldade de enxergar todo o entorno que precisa funcionar muito bem para que a parte clínica específica também funcione bem, né? Então existe... Claro que não existe um desconhecimento absoluto, mas isso não se integra à prática profissional em saúde. Então, quem acaba atuando nesses serviços de apoio, e até que é bom que seja assim, desde que haja comunicação entre as partes, são as organizações do terceiro setor. E, no nosso caso, na área de assistência social de apoio à saúde. E você acabou montando a APAS, por quê? Bom, então volta àquela sua questão inicial, né, Lina? A APAS é a sigla de Associação Helena Picardi de Andrade Silva. A associação leva esse nome em homenagem a Helena, uma criança de 5 anos, que é a fonte inspiradora da criação da instituição. Helena é minha filha, ela faleceu há muitos anos com câncer, um tipo de câncer muito grave, e as primeiras percepções a respeito da importância de se pensar e de se contemplar o paciente com ações que extrapolem o âmbito do hospital, essas percepções nasceram naquela época, um pouco depois do falecimento, é claro. Durante o tratamento da minha filha, todo o foco estava em oferecer para ela o melhor. E oferecer para ela o melhor também era poder ir de carro, com conforto, porque ela não se movia mais, ela não conseguia deglutir alimentos, ela precisava de uma série de cuidados. E depois de um tempo a gente pensou, puxa, uma coisa aparentemente tão simples pode significar uma grande diferença em termos de qualidade de vida e de condições psicológicas mesmo, de você enfrentar a doença e o tratamento, que é longo, demorado, exige muito do paciente e toda a família,
Doença grave desestabiliza muita coisa, então todas as ações que possam minimizar esse sofrimento familiar, pessoal e familiar, são imprescindíveis. Daí a fundação da instituição, daí a observação desse ponto específico, transporte, qualidade no transporte. Foi o que nos moveu a fundar a Paz, porque nós vivemos isso na prática. Na pele? Na pele, né? vimos outras famílias vivendo a dificuldade de não ter o que eu tinha. O pai da Helena, que podia dedicar algumas horas por dia a nos levar de carro. Eu ia atrás, sentada confortavelmente com a Helena, brincando, alimentando, acarinhando, ou eventualmente ela dormindo. E era uma coisa que uma família de classe média podia fazer, porque para começar uma instituição como essa, eu não precisava de grandes aportes de dinheiro, não precisava de patrocinador. Precisava de muita vontade. Bater né? na porta do hospital com o meu carro e dizer, escuta, eu queria levar uma criança para tratamento, queria ser a motorista dessa criança e dessa cuidadora, que em geral é a mãe. Como é que eu faço? E assim começamos. E assim começou. Foi, assim começou. Imagino eu que a própria fundação, o início da Paz, da maneira como você está contando, também foi uma forma de você, da sua família, superar essa perda que é incalculável, né? Ah, sim, ajudou muito, Lina, claro. De início eu não via dessa forma. Como mãe, o que eu queria era que minha filha estivesse viva. Claro, lógico. Mas o meu ex-marido, pai da Helena e grande amigo e fundador da Paz, é o grande idealizador dessa ideia. Daí para frente eu assumi a dianteira, mas enfim, na época ele entendeu que isso seria muito importante para todos nós. E de fato foi. Depois de um tempo, quando a coisa se estabilizou, digamos, dentro de mim, na parte mais emocional, eu comecei a perceber como era importante ter essa ligação com as pessoas, poder fazer pelas outras pessoas, porque eu estava fazendo também por mim. E aí nós fomos ampliando, construindo e ampliando uma rede de solidariedade contra o câncer infantil. Hoje, como é que funciona esse transporte? Quantas crianças que vocês conseguem transportar por mês? Bom, nós crescemos muito de lá para cá. Muito para nós, porque é tanto trabalho, é tanto investimento de vida. Então, mas é uma instituição de porte pequeno. Nós temos hoje 7 veículos próprios. Nós temos 5 voluntários cadastrados especificamente para fazer transporte das nossas crianças com os carros próprios deles, dos voluntários. Então, com isso, a gente tem uma pequena frota, digamos assim. A nossa capacidade diária é de 38 a 40 crianças e cuidadores por dia. E desde a fundação já foram centenas de famílias beneficiadas pelo serviço fundamental que é o transporte e de uns anos para cá, por outros serviços que se agregaram para garantir qualidade de vida no deslocamento. Então, vocês vão até a casa do paciente, da criança, do adolescente, levam até a unidade para fazer o tratamento e depois devolve essa família na sua própria casa? Sim. Pegamos no colo, oferecemos lanchinho, dentro dos veículos tem itens de entretenimento, itens de cuidado, como papel toalha, saquinhos plásticos vedáveis por caso de enjoo, cobertor, travesseiro. Ou seja, uma série desses cuidados que acarinha, na verdade, né, a criança. Você foi introduzindo conforme foi sentindo a necessidade, exatamente para não minimizar esse sofrimento doloroso dessa ida e dessa vinda, é isso? Nós percebemos que nós sabemos que a criança fica conosco, em média, 3 horas por dia. Não é? Tá. E vamos imaginar a média de 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Numa cidade como São Paulo, com trânsito é o mínimo, e tudo, é o mínimo. Isso é uma estimativa média. Tá. Esse tempo é um tempo de convivência. Um tempo que pode fazer muita diferença para essas famílias, no sentido de ganhar confiança, se sentirem apoiados, se sentirem dignos, respeitados. Aí nós começamos a desenvolver atividades a bordo dos veículos, desde que houvesse alguma demanda, alguma necessidade específica que viesse dessas famílias. Explicitar algum direito específico sobre a questão do câncer, orientar a mãe a respeito de uma posição que ela poderia tomar numa conversa com um médico. O próprio intercâmbio, né, de experiências e de superações, né, imagino. Exatamente, as entre trocas os de familiares, histórias.
fortalecimento que há, porque às vezes há mais de uma família a bordo, né? 2 famílias a bordo. A troca de experiências que ajuda a consolidar amizades e a aumentar o aprendizado que todos têm em relação ao que estão vivendo e ao que podem fazer para viver aquilo melhor, da melhor forma possível. Ou seja, esse ambiente, né, por tantas horas nesse dia de tratamento, acaba sendo muito propício, então, até para educar mesmo, né? Exatamente. Educação, saúde e assistência social não se separam. Agora, eu imagino, desculpa, Tati, mas assim, olha, ter uma ONG, conseguir fazer esse trabalho por tantos anos, numa cidade como São Paulo e num país como o nosso, infelizmente, claro que a gente tem muitas boas iniciativas, como a própria APAS, mas em termos de doações, em termos de conseguir sobreviver uma instituição no Brasil, é matar um leão por dia, né? Sim. Então, eu queria explorar um pouquinho isso e queria que esse espaço nosso pudesse também ajudar a que mais pessoas possam saber como ajudar a APAS para ampliar esse trabalho. Que bom, Lina, porque o que a gente acha que é fundamental é ampliar mesmo essa rede de solidariedade. Eu entendo que é a solidariedade a grande diferença para poder viver numa cidade como São Paulo de um jeito mais humanizado. E na medida em que as pessoas se sensibilizam para certas causas, e existem inúmeras causas legítimas e importantíssimas a que as pessoas podem se alinhar, isso se fortalece, essa perspectiva cidadã e solidária se fortalece e a gente vive muito melhor, não é? Com certeza. Então, o nosso foco específico é o apoio à criança e à família que tem uma criança em tratamento de câncer e a gente não tem um apoio efetivo dos órgãos públicos, tem um lado ruim e o lado bom. Isso nos dá bastante autonomia e nos faz assim, muito conscientes da necessidade de sensibilizar os cidadãos. Né? Então, nós não dependemos simplesmente de um repasse público. Não existe nenhum órgão público, nenhuma parte do governo vai lá e dá um dinheiro mensal para sobreviver. Não. A vantagem disso é que existe o quê? Se houver uma supressão do recurso, a gente não fica sem a possibilidade de dar continuidade ao atendimento. Perfeito. Essa é a vantagem. A desvantagem é que a gente, obviamente, tem que fazer um esforço muito maior para captar recursos e também para sensibilizar as pessoas. Esse trabalho de educação tem que partir da gente, né? As pessoas precisam entender que a prática da solidariedade faz parte da construção de um mundo melhor. E cada um oferece o que pode, desde que se sensibilize por uma certa causa, espero que seja a nossa. Então, é possível colaborar como um doador mensal, com qualquer valor, como pessoa física, como fazem outras instituições. É possível participar dos nossos eventos beneficentes, que são vários. É possível, se for uma pessoa jurídica, empresa, adotar o caminho de uma ou mais crianças em tratamento de câncer. Nós temos algumas propostas específicas para o perfil pessoa jurídica. Nós temos um bazar beneficente que recebe regularmente doações de todos os que querem fazer uma boa limpeza no armário. Ou seja, de roupas, móveis, vale... Móveis, tudo infelizmente, em bom estado, não, né? em função do tamanho. A gente não tem um espaço que possa acondicionar itens volumosos. Mas roupas, bolsas, calçados em bom estado livros, podem ser doados para a APAS também, para esse bazar. Nós vamos buscar, e o bazar vem de tudo que é doado para nós. Ele é um bazar gerenciado só por voluntários, é uma coisa muito bonita. E isso se reverte diretamente para a nossa atividade fim. E todos são muito bem-vindos a participar, inclusive como voluntários, não é? Ou transportando nossas crianças, ou participando das atividades do bazar, ou nos ajudando na captação de recursos. Existem algumas áreas já consolidadas na APAS em que a prática do voluntariado é possível. Olha, Tatiana, eu desejo muito sucesso, viu, para a APAS. Agradeço muito a sua presença aqui. E eu quero, inclusive, que a gente possa divulgar, né, para todo mundo. Com prazer, com prazer. Está anotado ali na nossa tela agora, né? O site da APAS, gente, www. É www.apas.org.br. Está aí também o telefone na tela, né? É o 11 5535 2726. Entrem em contato com a gente, vai ser uma alegria poder informar mais e recebê-los na nossa rede. Muito obrigada, Tati. Obrigada, Alina. Você é um amor. Obrigada. Gente, muito obrigada. Beijo. Até a próxima.